O que está acontecendo com o nosso planeta? Há nas últimas semanas, uma sequência de acontecimentos vem chamando a atenção ao redor do mundo: terremotos fortes, relatos de recuo repentino do mar em diferentes regiões e agora imagens impressionantes de luzes formando uma enorme estrutura no céu, atribuídas ao Canadá. As imagens viralizaram e parecem mostrar dezenas de luzes desenhando um gigantesco arco no céu. E é justamente aí que começam as perguntas. 0 Por que tantos vídeos de mudanças incomuns no nível do mar estão aparecendo? Por que tantos terremotos estão ganhando destaque em diferentes partes do planeta? É o que realmente provocou essas luzes no céu? Existe alguma ligação entre tudo isso ou estamos simplesmente conectando fenômenos completamente diferentes? Vale reforçar, não existe evidência científica de que essas luzes tenham relação com terremotos ou com o recuo do mar. Mas a sequência de imagens impressionantes está alimentando teorias e deixando muita gente intrigada. Agora quero saber de você: coincidência? Fenômenos MATURAS? Ou estamos diante de algo que ainda não conseguimos explicar? Um forte terremoto de magnitude 7,2 atingiu a região de Ayacucho, no sul do Peru, nesta quinta-feira, 20. O epicentro foi registrado a cerca de 35 km ao norte de Coracora, a uma profundidade de 108 km. O tremor foi sentido em diferentes regiões do país, incluindo Arequipa, LCA, Cusco e Lima, provocando momentos de preocupação e levando pessoas a deixarem alguns prédios por segurança. Relatos iniciais apontaram danos em algumas casas e estruturas, enquanto equipes locais seguem avaliando a situação. Pelo menos 2 pessoas ficaram feridas durante evacuações, segundo informações divulgadas posteriormente. A Marinha peruana informou que não há ameaça de tsunami após o terremoto. As autoridades continuam monitorando a região diante da possibilidade de novos tremores. A cidade de Granada, no sul da Espanha, foi atingida por 3 novos tremores de terra nesta terça-feira, 18, apenas 3 dias depois de um terremoto de magnitude 5 registrado no sábado, 15. Os novos abalos provocaram danos em imóveis, deixaram pelo menos 3 pessoas feridas e levaram autoridades a adotar medidas de emergência. Segundo o Instituto Geográfico Nacional da Espanha, os 3 tremores registrados nesta terça-feira tiveram magnitude superior a 4. O mais forte deles, de magnitude 4,7, aconteceu às 10h37 da manhã no horário local, 5h37 da manhã pelo horário de Brasília. O epicentro foi localizado na cidade de Gójar, a aproximadamente 10 km ao sul de Granada. De acordo com o governo regional da Andaluzia, pelo menos 3 pessoas sofreram ferimentos leves. Entre elas está um menor de idade, que precisou ser levado a um hospital para receber atendimento médico. Após os tremores, a administração provincial de Granada determinou o fechamento temporário de prédios administrativos, museus e instalações esportivas como medida de segurança. O acesso de turistas ao complexo medieval da Alhambra, um dos principais pontos turísticos da Espanha, também foi restringido. Moradores registraram danos em diferentes construções, principalmente residenciais. Grandes rachaduras apareceram em paredes, partes de fachadas foram deslocadas e tijolos acabaram espalhados pelas calçadas. Em menos de 24 horas, o planeta tremeu em vários cantos totalmente diferentes do mundo. À primeira vista, parece uma reação em cadeia ou um efeito dominó. Mas a ciência explica. Diante de tantas notícias simultâneas, o MN velho conhecido das aulas de geografia voltou a ganhar destaque nos debates: o Círculo de Fogo do Pacífico. O Círculo de Fogo do Pacífico é uma extensa faixa em formato de ferradura que contorna o Oceano Pacífico. Essa região é conhecida por ser a área de maior instabilidade geológica do planeta. De acordo com o professor Gabriel Raiski, essa faixa concentra nada menos do que 75% dos vulcões ativos do mundo e aproximadamente 90% de todos. A Itália registrou um terremoto de magnitude 3,9 neste sábado, 15 de agosto de 2026, na região de Linguaglossa, na Sicília, no sul do país. O tremor ocorreu próximo ao vulcão Etna e foi sentido pela população. Até o momento, não há relatos de mortos ou feridos. Erupciona o Monte Ibeú na Indonésia prévio ao sismo de magnitude 7,7 horas antes do terremoto na Ilha das Flores. O vulcão localizado a leste do país registrou uma das suas maiores erupções do ano, elevando uma grande coluna de cinzas de até 5 km de altura. Depois, um forte tremor de magnitude 7,7 abalou esta sexta-feira, 14 de agosto, a região de Flores, Indonésia, provocando um alerta de tsunami para as zonas costeiras da província de Nusa Tenggara Oriental. A Espanha voltou a sentir um movimento sísmico relevante durante a madrugada de sábado, 15 de agosto. 0 terremoto atingiu uma magnitude de 5,2 e ocorreu às 1h04 e 40 segundos hora local a nordeste de Allende, em Granada, R. Mateus 24, versículo 4 em diante diz: 4. Respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane. 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, a muitos enganarão.
6. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, olhai não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. 9. Então sereis entregues à tortura, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. 10. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. 11. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. 12. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. 13. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. 14. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. 15. Quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação de desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda. 16. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. 17. Quem estiver no eirado não desça para tirar as coisas de sua casa. 18. E quem estiver no campo não volte atrás para apanhar a sua capa. 19. Mas ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. 20. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno nem no sábado. 21. Porque haverá então uma tribulação tão grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. 23. Se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo. Ou, ei-lo aí, não acrediteis. 24. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. 25. Eis que de antemão vô-lo tenho dito. 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. 27. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. 28. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. 29. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentaram, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. 31. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. 32. Aprendei, pois, da figueira a sua parábola, quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. 33. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. 35. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. 36. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. 37. Pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. 39. E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. 40. Então, estando dois homens no campo, será levado um e deixado outro. 41. Estando duas mulheres a trabalhar no moinho, será levada uma e deixada a outra. 42. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. 43. Sabei, porém, isto, se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. 44. Por isso ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Mateus 24.